Livro Coroa da Santidade, de Daniel O'Connor. Prefácio, de Mark Mallet. Há uma passagem misteriosa no livro de Daniel que fala de um tempo vindouro que será insuperável em angústia. Ele tem visões de bestas e batalhas, provações e triunfos. Mas um mensageiro angélico então diz a ele: quanto a você, Daniel, mantenha em segredo a mensagem e cele o livro até os fins dos tempos. Muitos vagarão sem rumo e o mal aumentará. Conforme Daniel, profecia de Daniel 12:4. Várias centenas de anos depois, São João escreveria seu Apocalipse, usando uma linguagem simbólica notavelmente semelhante. Mas agora a comunidade cristã seria beneficiada não apenas da retrospectiva, mas do prisma divino da nova aliança, através do qual os escritos dos profetas e patriarcas poderiam passar. Cristo, a luz do mundo, iluminaria o que estava escrito em sombras e tipo de coisas que estavam por vir. O segredo estava começando a se revelar. Ainda assim, o entendimento da igreja primitiva sobre o eschaton era limitado, evidenciado pela expectativa iminente por parte do retorno de Cristo em glória. São Paulo, como São João, teve vislumbres dos trabalhos que assolariam a igreja e a aparência de Cristo no julgamento. Ainda assim, ele admitiu: atualmente, vemos indistintamente como em um espelho. Atualmente, eu sei parcialmente. Então saberei plenamente, conforme 1 Coríntios 13:12. Agora, quando a Igreja cruza o limiar do terceiro milênio, somos os beneficiários de 2000 anos de retrospectiva, desenvolvimento doutrinário e revelações proféticas que nos permitem ver mais claramente. E isso especialmente, como atestou o Papa São Paulo VI, com os sinais do fim claramente emergindo. E ainda poucos estudiosos fizeram um estudo adequado do livro do Apocalipse, que não se restringe a um mero sentido alegórico, ou que edita, como os racionalistas costumam fazer, aquelas revelações particulares ou aparições marianas, que de fato não ameaçam ou corrija o depósito da fé, mas o ilumina ainda mais. A palavra Apocalipse significa revelação, que é uma referência em parte à revelação de uma noiva. Assim como o rosto de uma noiva está parcialmente oculto, quando seu véu começa a se levantar, sua beleza entra em foco. Em uma palavra, o Apocalipse de São João, o livro do Apocalipse, não se refere tanto à perseguição da igreja por seu inimigo infernal, o dragão vermelho e a besta. Antes trata-se da purificação e revelação de uma nova e interna beleza de santidade da noiva de Cristo, a Igreja. Vamos nos alegrar e exultar e dar-lhe a glória, porque o casamento do Cordeiro chegou e sua noiva se preparou. Foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, conforme Apocalipse 19, 7 e 8. Isso afirma o ensino de São Paulo, que comparou Cristo e a Igreja a um marido e mulher, para que ele apresentasse a Igreja para si mesmo em esplendor, sem mancha, ruga ou coisa parecida, para que ela seja santa e sem defeito, conforme Efésios 5, 27. Claramente, um breve exame dos sinais dos tempos revela uma noiva, que é qualquer coisa mais impecável e sem mácula, tudo menos preparado para a volta de Cristo. Quem poderia imaginar o tipo de escândalo que tornou as roupas de uma noiva da igreja tão sujas? O profeta Daniel e os santos Paulo e João predisseram um período futuro em que a apostasia causaria uma queda maciça da fé, e a abominação entraria em seu santuário. A razão pela qual Deus permite que o filho da perdição ou anticristo seja exibido, ele é o instrumento que o Senhor permite humilhar e purificar o corpo místico da igreja.
mais claramente de acordo com uma leitura direta de Apocalipse 19 e 20, e como os pais da igreja primitiva leem. Essa perseguição ao anticristo não é o fim do mundo, pois a destruição da besta e de seus seguidores segue-se um período de que São João chama de 1000 anos, Apocalipse 26, e que os padres afirmariam como sendo o dia do Senhor. Diz Lactâncio, neste dia nosso, que é limitado pelo nascer e pelo pôr do sol, é uma representação daquele dia em que o circuito de 1000 anos afixa seus limites. Conforme pais da Igreja, os Institutos Divinos da Enciclopédia Católica, capítulo 14. E novamente, eis que o dia do Senhor será de 1000 anos. Carta de Barnabé, os pais da Igreja, capítulo 15. É um dia de julgamento e vingança, mas principalmente de preparação para a festa nupcial do Cordeiro. Se de fato os mistérios da visão de Daniel seriam desvendados no fim dos tempos, então a coroa da santidade nas revelações de Jesus, a Luísa Picarreta está inquestionavelmente levantando o véu mais alto. De fato, esse pode ser um dos livros mais importantes dos últimos tempos. Para dentro de suas páginas são explicados, de maneira precisa, ortodoxa e prática, o que exatamente os 1000 anos envolvem e como podemos e devemos nos preparar para o dia do Senhor. Mas, ao contrário de outras publicações do fim dos tempos, repletas de especulações, conspirações selvagens, interpretações míopes e até heresias, Daniel O'Connor apenas desempacotou para o leitor o que foi ensinado desde o início, mesmo que o pai da mentira fez o possível para distorcer esses ensinamentos. A principal protagonista deste trabalho é a serva de Deus Luísa Picarreta, a quem Cristo revelou o arcabouço teológico de como exatamente Deus vai restaurar e purificar a noiva de Cristo. À medida que Daniel tece magistralmente as Escrituras Sagradas, revelações particulares, filosofia, apologética e teologia cuidadosa ao longo do livro, algo começa a emergir das entrelinhas que assustam e até dominam o leitor: esperança. Numa época em que a Igreja sofre com o peso de seu pecado e todos os sinais apontam para a iminência de sua própria paixão, este livro tem o potencial de trazer encorajamento, alegria e forças sobrenaturais. Tem para mim, a certa altura, Jesus dá a Luísa e a nós uma dica sobre quando esses tempos chegarão. O tempo em que esses escritos serão conhecidos é relativo e depende da disposição das almas que desejam receber um bem tão grande, como no esforço daqueles que devem se esforçar para ser suas trombetas, oferecendo o sacrifício de anunciar a nova era de paz. Disse Jesus a Luísa o dom de viver na divina vontade, nos escritos de Luísa Picarreta. Daniel O'Connor é um dos poucos privilegiados do rebanho de Cristo a ser o arauto de um triunfo tão grande, que se encontra além da atual tempestade. Ao ler cada página, então, e dispor sua alma para o plano de Deus, você também estará apressando a vinda do reino de Cristo, pela qual oramos todos os dias. Venha o teu reino e seja feito na terra como no céu. Como São João Paulo II profeticamente chamou os jovens a serem os vigias da manhã que anunciam a vinda do sol, que é Cristo ressuscitado. Mensagem de Santo Padre aos jovens do mundo na 17ª Jornada Mundial da Juventude. Acrescentou que os jovens demonstraram ser para Roma e para a Igreja um dom especial do Espírito de Deus. Novo Milênio Inuente, número 9. Daniel O'Connor é uma alma. Ele não é apenas completamente fiel ao magistério da Igreja através de seu raro dom de clareza teológica, que é profunda e acessível, ele também é um verdadeiro servo de seus alunos, familiares e amigos. Quem o conhece, respeita Daniel, não apenas por essa autenticidade, mas por seu zelo e bravura. Lembro-me das palavras de São Paulo II, que somente os santos podem renovar a humanidade.
Mensagem da Jornada Mundial da Juventude para 2005, Cidade do Vaticano, 27 de agosto de 2004. Nesse sentido, Daniel e este trabalho são parte integrante dos sinais de uma nova primavera, que continua inesperadamente aparecendo no meio deste inverno atual. Sobre as revelações de Jesus Cristo a Luísa, o ponto de vista deste livro 100% católico não deve haver confusão. Escrevo este livro como, acima de tudo, um católico romano 100% ortodoxo e obediente. Eu absolutamente me submeto, sem dúvida, vou ler aqui. O Mark Timali é autor do Confronto Final e do blog The No Word. Aí termina o prefácio dele aqui, então vamos lá. Aí vai começar sobre as revelações de Luísa. Ao ponto de vista desse livro, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta, o ponto de vista deste livro 100% católico não deve causar confusão. Escreva este livro como, acima de tudo, um católico romano 100% fiel, ortodoxo e obediente. Eu absolutamente me submeto, sem dúvida, reserva ou hesitação, a todos os ensinamentos da Igreja e sempre o farei. Tenha certeza de que cada palavra deste livro vem de alguém que prefere derramar cada gota de seu sangue a negar um ensinamento da Igreja Católica. E desejo afirmar desde o início, sem qualquer hesitação ou ambiguidade: submeto todo o conteúdo deste livro incondicionalmente ao julgamento da Santa Madre Igreja. Além disso, escrevo este livro como plenamente consciente do fato de que a revelação pública já está completa e que as revelações de Jesus a Luísa são revelações particulares. Como tal, elas não têm direito de adicionar, muito menos correto, qualquer coisa contida no depósito da fé. Em vez disso, o papel deles é explicar mais detalhadamente esse depósito de fé, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafos 66 e 67. No entanto, escrevo isto também como um católico totalmente comprometido com as revelações de Luísa, completamente convencido de que são completamente autênticos e profundamente convencido de que constitui a minha maior missão na história. Constitui a maior missão da história dela, a dela, da Luísa, e a maior revelação particular que já foi dada ou jamais será ser dado, embora não menospreze a enorme importância de muitas outras revelações particulares com as quais o céu nos abençoou, especialmente nos últimos 2 séculos. Portanto, devemos começar considerando que muito, se não a maioria dos erros que infecta nossas mentes, surge do fato de não vermos uma contradição em que alguém existe ou insistir em ver uma contradição em que não existe. Embora a primeira armadilha prenda especialmente o mundano, isto é, a ditadura do relativismo, é a segunda armadilha que é mais perigosa com certeza para de si mesmos. É a segunda armadilha que é mais perigosa para as pessoas religiosas, especialmente aqueles que sutilmente orgulhosos ou com muita certeza de si mesmos, eu corrijo, apreciei a leitura aqui. Embora a primeira armadilha prenda especialmente o mundano, isto é, a ditadura do relativismo, é a segunda armadilha que é mais perigosa para as pessoas religiosas, especialmente aqueles que são sutilmente orgulhosos ou com muita certeza de si mesmos, ou seja, aqueles cujo senso de segurança não provém principalmente da confiança na divina misericórdia, mas de uma vã confiança no próprio entendimento intelectual da doutrina. É por este último erro que os fariseus condenaram Nosso Senhor, pois eles se recusaram a ver como as palavras de Jesus Cristo não contradiziam a revelação de Deus e Moisés. E é nessa mesma armadilha que um católico fiel deve estar zelosamente em alerta ao aprender sobre as revelações de Luísa. Tenha certeza de que não há uma única contradição entre eles e a fé e moral católicas,
Isso já foi resolvido por vários teólogos nomeados pelo Vaticano para essa mesma tarefa. Mas como às vezes exige paciência e oração para ver como, para dar outro exemplo, não há contradição entre os documentos do Concílio Vaticano II e os documentos magisteriais mais antigos. Também, sem dúvida, será necessário o mesmo para ver como alguns ensinamentos mais surpreendentes nos escritos de Luísa são totalmente ortodoxos. Da mesma forma que é importante comprometer-se a permanecer paciente em oração e humilde. Caso contrário, não há motivo para continuar e é melhor deixar esse livro de lado. Mas primeiro, faça pelo menos a si mesmo esta pergunta. Quando, em sua infinita sabedoria, Deus decreta que chegou a hora de abençoar o mundo com a maior revelação privada que existe? Talvez não seja mais do que nunca mera confirmação de todas as minhas opiniões e opiniões atuais e entendimentos? Não irá, ao contrário, confirmar imediatamente a essência da minha fé e todos os seus verdadeiros ensinamentos, ao mesmo tempo em que corrige minhas próprias limitações que coloquei sobre ela, revelando toda a sua glória como sol nascente, quando anteriormente procurava apenas como uma lâmpada? Se você orou sinceramente por humildade antes de fazer essa pergunta, encontrará facilmente a graça de respondê-la afirmativamente imediatamente após a sua colocação. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que se sonha em sua vã filosofia. Shakespeare, abreviações, formatação, estilo, etc. Como em todos os outros, a melhor maneira de ler este é a de capa a capa, como eu cuidadosamente e deliberadamente expus a ordem dos vários capítulos e seções, mas não há uma necessidade estrita de lê-lo tão completamente. Este livro pode ser simplesmente usado como referência para responder a perguntas individuais quando necessário. Para esse último uso, tornei o sumário particularmente detalhado e abrangente, e incentivo qualquer leitor a pular livremente para qualquer seção que ele desejar sobre ler mais. Aqueles que leem este livro de capa a capa precisarão perdoar um pouco a repetitividade, pois eu precisava recorrer a esse estilo às vezes para garantir que certas seções pudessem se sustentar por conta própria. No entanto, minha repetição onde é encontrada é apenas para essa única intenção, e você pode ter certeza de que não encontrará neste livro uma forma condescendente de repetição, na qual os autores se recusam a confiar em seus leitores para se lembrarem e tomarem nota de coisas importantes na primeira vez em que são apresentados, e consequentemente dizem a mesma coisa repetidamente. Pontos diversos. Sempre que uma nota de rodapé contiver apenas uma data, mês, dia ou ano, ou uma cotação for atribuída apenas a uma data, isso fará referência à entrada que corresponde a essa data no diário de Luísa. Por uma questão de brevidade, usarei regularmente a frase Revelações de Luísa neste texto. Deve-se entender que o que quero dizer com isso são as revelações particulares dadas por Jesus e Maria, a serva de Deus Luísa Picarreta. Com relação às próprias citações das revelações de Luísa, ênfase por ser adicionada em negrito, itálico e sublinhado. Mas entenda que toda essa ênfase foi adicionada por mim e não foi encontrada no original, a menos que indicado de outra forma. Isso é verdade para todas as citações deste livro, não apenas os dos escritos de Luísa. Observe que é uma referência ao Catecismo da Igreja Católica, CCC. A maioria das citações da Bíblia será retirada da versão padrão revisada, a edição católica, embora outras traduções sejam usadas, incluindo os Douay-Rheims e New American Bible. Se você está lendo este livro como um PDF em computador ou impresso, ou como um livro adquirido, suas dimensões são as mesmas para garantir que os números das páginas possam ser referenciados de forma idêntica, independentemente da versão em uso. As notas de rodapé podem incluir informações particulares importantes para o conteúdo a que correspondem, portanto, sempre que o tempo permitir, elas devem ser lidas. Desnecessário dizer que se surgir alguma confusão ou preocupação após a leitura de uma frase deste livro, leia a nota de rodapé se a frase tiver uma
Espero que a nota de rodapé resolva a preocupação. Informações relevantes que são importantes, mas um pouco menos urgentes, são colocadas nos apêndices. Por uma questão de brevidade, uso intensamente elipses, isto é, abreviação, ao citar as revelações de Luísa. Faço isso para não dar a impressão de que a breve amostra deste livro das palavras de Jesus a Luísa é suficiente. Não é realmente necessário mergulhar de cabeça nos próprios escritos de Luísa. Portanto, as citações que eu forneço são geralmente cuidadosamente escolhidas de modo que apenas a essência do ensino seja apresentada. Dessa maneira, ninguém ficará tentado a supor que eu acho esse livro indigno que escrevi, que nada mais é do que uma introdução, é realmente qualquer tipo de substituição ou que seja qualquer tipo de substituição para o próprio livro do céu. Os 36 volumes reais e outros escritos que Jesus deu a Luísa, alguns veteranos da espiritualidade da vontade divina podem criticar este livro como inadequado, especialmente quando se trata dos modos mais altos e melhores de viver na vontade divina. E eu concordo plenamente com eles. Este livro é radicalmente inadequado. Costumo me referir à minha tarefa neste livro como apresentação, mas uma maneira melhor de encará-lo é talvez a considerá-lo apenas como um convite ou uma prévia. Assim como uma prévia de um filme é apenas um convite, uma introdução. Aqui. Onde que eu parei? Para assistir a um filme, e como ninguém reluta uma prévia por apenas dar vislumbres, espero que ninguém se ofenda por fazer o mesmo neste livro. Agora que minha intenção é clara, os próprios escritos de Luísa contêm as verdades necessárias para o crescimento real, vivendo e agindo continuamente no mais alto nível da vontade divina. Por outro lado, neste livro, tudo o que você encontrará é o apelo sincero do seguidor mais fraco e indigno de Luísa, pedindo a outros que pelo menos comecem a dar os primeiros passos. Além desses primeiros passos, estão muito além dos meus poucos talentos. Eu preferiria apenas convidar pessoas das estradas e estradas para que, ao entrar, aprendessem essas verdades, como os próprios escritos de Luísa, mas também, se eles buscam comentários adicionais de professores muito mais valiosos que eu, e há muitos deles, penso no padre José Pianuzzi, no Robert Jung, no Thomas Fall, no Hugh Horven e o padre Barreira, Madre Gabriele, padre John Brown, Robert Lozano, Robert Hert, Tony Ricker e muitos outros. Se esses professores sobre as revelações de Luísa e outras pessoas como elas são o ato principal, então eu nem sou um ato de aquecimento. Pelo contrário, sou apenas um homem nas ruas, subindo para o maior número de almas que posso encontrar e implorando para que entrem, espalhados por todo este livro, a material que eu publiquei anteriormente, grande parte do meu livro anterior, a coroa e a conclusão de toda a santidade. É republicada aqui nas seções correspondentes. Também republiquei aqui e adicionei parte do meu próprio material de várias postagens do meu blog, do site da Divina Misericórdia Missionários, da Divina Misericórdia e da Divina Vontade, e do site de evangelização. Por fim, escrevi parte da parte 3 deste livro sobre a Era da Paz, originalmente como um trabalho de pesquisa para um curso de Teologia de Escatologia em 2017. Desnecessário dizer que todo e qualquer trabalho criado por outros é apresentado e citado claramente como tal. No entanto, se ler este livro como um e-book, deve-se tomar cuidado para garantir que seja exibido adequadamente com a formatação de cotações em bloco, pois a ausência dessa formatação significaria que citações de outros autores podem não aparecer. A formatação deve ser verificada verificando outras versões do livro, que podem ser encontradas no site dsdoconor.com, meu site Missionários também da Misericórdia na Vontade Divina e meu site de evangelização. Por fim, escrevi parte da parte 3 deste livro sobre a Era da Paz, originalmente como um trabalho de pesquisa. Está repetido agora?
Por fim, escrevi... Total, repetiu, não sei porquê. Tá, tudo bem. A essência da mensagem em uma página nesse momento único da história do mundo finalmente chegou, o momento oportuno em que Deus deseja nos dar de sua própria vontade. O presente que contém todos os presentes imagináveis, a verdadeira coroa e conclusão de toda a santidade, tanto no céu como na terra. Este dom implica não apenas a graça de fazer perfeitamente a vontade de Deus, mas também a imersão total da sua vontade humana na vontade dele, de modo que essa vontade divina se torne o princípio de vida de sua alma. Assim como sua alma é o princípio de vida de seu corpo, dentro deste presente está todo amor, alegria invencível e paz perfeita. Então vou parar por aqui e a gente continua o restante do livro, que agora a gente entrou no livro propriamente dito. E a gente vai continuar, tá bom? Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.